Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café Impresso e este vídeo é a continuação do primeiro vídeo por um novo modelo cognitivo. Então seria por um novo modelo cognitivo 2. Tá? No primeiro nós falamos para justificar essa pretensão de um novo modelo cognitivo, nós trilhamos a via contemplativa de observação das coisas e do mundo para chegar a alguns princípios, né? E agora, nesse segundo vídeo, vamos trilhar a via introspectiva, quer dizer assim, ou seja, vamos olhar para dentro, né? E como eu disse, se na primeira parte nós estávamos acompanhados sobretudo de Aristóteles, aqui estaremos acompanhados sobretudo de Descartes, né? Então, depois da gente olhar um pouco para o mundo, vamos agora olhar para dentro de nós, né? E como nós estamos em busca de um modelo cognitivo, temos que nos fazer uma pergunta: como é que nós pensamos? Essa pergunta implica, de imediato, em perguntar quais as faculdades que estão envolvidas no processo cognitivo. Não é? Qual é o aparato? Quais são as ferramentas, o conjunto de ferramentas que a gente usa para pensar, né? Aí, mais uma vez, vamos seguir Descartes, né? Descartes diz que concorrem para a cognição 4 faculdades. O entendimento, que é, digamos, aquilo que a gente vai chamar muito, digamos, ambiguamente de razão, que eu não gosto desse termo, sabe? Mas que é todo o nosso, a nossa capacidade de criar abstrações, analogias, sínteses, análises. É todo um processo que é uma espécie de reflexão sobre aquilo que nos vem dos sentidos, né? Então, nós temos o entendimento. A matemática é o melhor exemplo disso, tá? A própria música. Nós temos a memória, a imaginação e aí uma contribuição forte de Descartes, a sensibilidade. Ele traz a sensibilidade se torna um modo do pensamento. Isso é muito interessante. O pior aproveitamento que eu vou fazer disso é inaugurar um idealismo por aí afora. Tá? Esqueçam esse aspecto. Então você tem essas 4 faculdades. Melhor orgulho. Evidentemente que a gente percebe que, por um lado, o entendimento tem uma característica muito própria, que são essas coisas: análise, síntese, abstração, por analogia, que são atividades puramente mentais que você faz com os dados que você recolhe. Né? Recolhe como? Pela sensibilidade. Né? Então, essa sensibilidade, ela está ali. Mas o que acontece? Esses dados, eles são, digamos, guardados pela memória. Então, você vê que a memória está, quer dizer, bastante ligada à imaginação, à sensibilidade. Mas também a imaginação está ligada a essa sensibilidade, até mais do que a própria memória. Então você tem um conjunto. A gente, hoje até, segundo li, hoje já sabe, mas confira essa informação, que no cérebro
o que a gente chama de memória e o que a gente chama de imaginação é processado no mesmo lugar. Então, se você está sendo monitorado num tubo tomográfico, né? E o pesquisador diz assim, lembre da sua infância, não sei o quê, aí você lembra da sua infância. Agora, imagine um centauro, né? Ou imagine um hipogrifo, né? O seu cérebro, as suas sinapses vão se acender no mesmo lugar. Ou seja, há algo, provavelmente, que a gente pode atribuir isso ao entendimento, que distingue o que é imaginação e o que é memória. E você veja que essa distinção entre memória e imaginação é, digamos assim, a chave da nossa sanidade, né? Enfim, eu estava dizendo que nesse processo cognitivo, né, segundo Descartes, né, e a gente pode intuir isso, né, que o conjunto sensibilidade, memória e imaginação alimentam o entendimento, mas, por sua vez, o próprio entendimento gera, em suas reflexões, novas memórias, novas imaginações, que, por sua vez, são sensíveis, né? A prova disso, a gente tem duas provas disso. Na vigília, a paixão, né? Sobretudo quando a gente é mais jovem, né? Em que a gente sente a presença do outro, da nossa paixão, mesmo quando ela está ausente. A gente sente isso, né? E mais ostensivamente nos sonhos, né? Que nos enganam toda noite, para nossa diversão, nos enganam, né? Somos levados a crer que estamos andando pelas ruas de uma Paris imaginária, né? Que, enfim, convivemos com uma figura que é, ao mesmo tempo, nosso pai, sabe? Um professor que a gente não desconhece, sabe? E sei lá o que mais. Lao Tse, né? E aí você acorda e nada disso aconteceu e você tem aquela impressão. E só para fazer a síntese, né? Quer dizer assim, há aqueles maravilhosos sonhos com o objeto da sua paixão, né? Quando você sonha que está com o seu amor, aí é um espetáculo, né? Então, enfim, né? A sensibilidade também, como modo do pensamento, esse que é o argumento de Descartes, não precisa do mundo. A sensibilidade pode ser mobilizada internamente, por um puro impulso interior, né? Então, esse é o nosso aparato cognitivo. Tá? Esse é o nosso aparato cognitivo. Descartes, por um motivo qualquer, aquilo que está separado como entendimento, esse conjunto, entendimento, memória, imaginação e sensibilidade, também é chamado de entendimento. Então, eu aqui vou chamar de intelecto. Tá? Então, esse conjunto é o intelecto. Né? E aí é interessante, quer dizer, ele está, você veja, quer dizer assim, esse intelecto, ele tem uma interface óbvia com o mundo, que é a sensibilidade. A sensibilidade faz essa interface entre o puramente mental, vamos chamar assim, as faculdades mentais, e o mundo. Não é? Agora, como nós dissemos, né, quer dizer assim, para que tudo isso? E para que essa interface com o mundo? Para que a gente possa agir, para que a gente possa escolher, para que a gente possa determinar que ações ou inações, porque a inação também é uma ação, nesse caso, não é?
nós vamos tomar. Então, você tem o intelecto, mas você tem também a vontade. É o que Descartes vai chamar de vontade, seguindo todo, até aí Descartes, tirando esse aspecto da sensibilidade, tudo isso aí não tem muita novidade. Quer dizer, Descartes está trabalhando com uma oposição entre corpo e mente, entre mundo interior e exterior, né? E entre vontade e entendimento. Só que Descartes é um cara muito integrativo. Tá? Como eu também me reconheço aí, ele integra as coisas. Mais uma digressão. Não é à toa que Descartes é o sujeito que vai criar, né? Isso, cara, não gosto muito dessas autorias, mas enfim, é o cara que vai criar a geometria analítica, que faz o quê? Transforma equações em figuras e figuras em equações. Entende? A cabeça de Descartes, quer dizer assim, como é que ele cria processos não hierárquicos, ou começa a, né? Porque às vezes você está além de você mesmo. Descartes é um cara que está além de si mesmo, como o próprio Aristóteles, como os gênios de um modo geral, né? Como as pessoas que têm um QI, eles são maiores do que eles mesmos, né? Mas enfim, você tem esse jogo, intelecto e vontade, como sendo, vamos dizer assim, a estrutura mais primária, querer, pensar e querer. Para quê? Para promover a nossa sobrevivência e a nossa reprodução, ou seja, a vida. Básico, isso é o básico de todos. As minhas gatas são assim. Eu sou assim. Os meus cactos aqui atrás, as minhas plantas são assim. Tudo é assim. Não é? Claro que a máxima, entre aspas, a excelência é alcançada com um homem. Mas isso não significa que o resto também não seja assim, porque isso é o básico do básico. Tá? É interessante perceber, tá? É interessante perceber. Ah, sim, então vamos aqui a mais um quadro. Deixa eu ver se é esse quadro aqui. É esse quadro mesmo. Vamos lá, não sei, o quadro não está muito bom, eu não consegui fazê-lo maior do que isso. Tá? Lá em cima nós temos aquele nosso primeiro quadro, interno, material, não sei o que lá. Tá? Aí nós vamos aqui. Ó. Sim, eu fiz uma inversão aqui. Eu falei, mas eu inverti. Talvez fosse melhor. O que eu estou chamando de intelecto aqui eu chamo de entendimento, e o que eu chamo de intelecto aqui eu chamo... Enfim, eu inverti os termos, né? O intelecto que eu estou chamando aqui no nosso papo do mais geral, do genérico, eu aqui chamo de entendimento. Enfim, erros que serão corrigidos depois, né? Aqui eu já estou chamando a vontade de volição. Tá? Então vamos seguir esse quadro, tá? Vejam, daqui do interno você tem o basicão, volição e entendimento. A volição, aí você vai entender porque eu estou chamando de volição, ela atua em dois modos. Ela não é só a vontade, o nosso ímpeto, né? Como eu disse, a não ação também é uma ação, não é? Então, você tem a vontade, mas a gente também tem alguma coisa que não é exatamente o puro querer, né? Então, vamos deixar isso aqui em branco. Tá? E aí nós temos as faculdades, o intelecto ou o entendimento, memória e imaginação, e a sensibilidade, que, por sua vez, está ligado ao corpo, ao externo, não é? Como interface, né, entre o interno e o externo. Mas
o que é mais genérico aqui? Está faltando nesse jogo volição e entendimento, o que está faltando aqui? Não é? Como fator, né, mais genérico e unificador. Tandandandã. Você, de certo modo, já sabe a resposta. Não é? É aqui que vai entrar a emoção. Não é? É aqui que vai entrar a emoção. E o que vai entrar aqui como o segundo modo da vontade ou da volição? Não é? Vou falar disso um pouco aqui. Bem, a volição, que Descartes chama de vontade, mas você não tem um único modo da vontade. São Tomás, lá atrás, no século XII, que também não é um cara que Descartes ignore, nem Aristóteles, vai dizer na Suma, quando perguntado sobre o mal, etc., se era possível a vontade, se era possível o homem desejar o mal, etc. Eu não me lembro bem assim a questão agora, desculpem, eu vou ter que dar uma olhada lá de novo. Mas São Tomás fala que a volição se exerce segundo dois modos. A vontade, que é o impulso de querer o bem, e uma coisa que ele chamou de noluntade, que é o impulso de não querer o mal. Né? Como eu mostrei lá no Meditando com Descartes, quando a hipótese do gênio maligno é dada, que é a hipótese gnóstica, que é a hipótese de Matrix, tudo, absolutamente tudo é falso. Inclusive, quando eu estou na dúvida entre... Será que isso aqui é... Qual desses dois objetos é o objeto verdadeiro? Se os dois parecem verdadeiros. Né? Mesmo nesse caso, não existe. Os dois são falsos. Essa dúvida me aposta por um gênio maligno que deseja me enganar. Porra, quem viu Matrix é exatamente isso. Né? Então, quando essa hipótese aparece, já não há bem a querer. A vontade não funciona nesse mundo, né, diante dessa hipótese. Porque não há bem a querer, tudo é falso. Então eu preciso mobilizar o quê? Eu preciso mobilizar o impulso de não querer o mal, que é a noluntade. Então, ainda que Descartes não fale, né, nisso, não use explicitamente esse conceito está implícito em Descartes e é definidor no sentido de significado e do sentido de direção das meditações. Então, você tem que incorporar ao modelo cognitivo, esse novo modelo cognitivo, a noluntade. Tá? Por outro lado, como eu mostrei no quadro, deixa eu voltar com ele aqui, tá? Então aqui você vai entrar com a noluntade, e aqui você tem que entrar com a emoção, né, para fazer esse par, porque você não tem só a volição, você não tem só o entendimento. Você tem... Porque junto com a sensibilidade vem a emoção. Não é? Uma emoção que não é exatamente puramente mental, ela é física, então a emoção se confunde com a própria sensibilidade. Né? E eu acho que o próximo quadro é o quadro 3. É o quadro 3. Então, reparem. Vontade, noluntade, impulso de querer o bem, impulso de não querer o mal. Entendimento, intelecto, como eu botei cheio de entendimento, que era assim que Descartes chamava inicialmente. Eu falei, como eu expliquei, ele chamava entendimento aqui e entendimento aqui. Eu aqui no nosso áudio, eu inverti as coisas. Enfim, mas vocês já sabem disso. E aqui nós temos a emoção. Tá? Então você veja que a gente integrou a emoção no processo cognitivo, através da sensibilidade e colocando-a no mesmo nível do entendimento e da volição.
Então nós temos vontade e entendimento. Mas é interessante que, se a gente pensar, a emoção, ela não é exatamente tão exterior assim. Da mesma forma que a sensibilidade é uma interface, um intermediário entre o mental, o imaterial, o interno e o externo, material, o mundo, né? A sensibilidade faz essa interface. A emoção deveria estar aqui, porque ela é a interface, a mediadora entre a vontade e o entendimento. Vamos ver aqui se isso não é o nosso quadro 4. Exatamente. Eis aí o nosso quadro 4. Sabe? Que aí, para mim, esse quadro é o quadro perfeito. É o quadro que melhor resume o que eu estou querendo dizer. Tá? Nós temos aqui essa relação entre corpo e mente. Sabe? Da mente você tira o entendimento e a volição. A volição, ela propriamente não participa do processo cognitivo, né? Mas interage com ele. Tá? A sensibilidade, sim, participa do processo cognitivo, né? Interagindo diretamente com todas as outras faculdades. Tá? E no plano mais genérico, é a emoção que vai servir de intermediário, de interface entre o entendimento e a volição. Esse quadro, para mim, é o quadro final, tá, do novo modelo cognitivo que eu proponho. Tá? Há um outro quadro que aí é uma versão que eu diria, que essa é uma versão, digamos, horizontal. Há uma versão verticalizada em forma de árvore, tá? Que remete a uma metáfora muito antiga, né, que Descartes também usa, a metáfora da árvore da vida. Jung vai usar, associando com a Cabala, outras pessoas, outros pensadores interessantes também, né? Faz parte da nossa tradição, né? O uso da metáfora da árvore, né? Aqui é o mesmo quadro, desculpe, esse quadro não nos interessa no momento, é só uma... Que é este quadro aqui, tá? Que é este quadro aqui. Como já chegamos a 25 minutos, este quadro ficará para o nosso próximo vídeo.